Amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de teofanias. Começamos na terça-feira passada. Hoje avançaremos para a primeira teofania bíblica. Depois teremos a reunião de oração e depois seguiremos oração, estudo bíblico, oração e estudo bíblico. Amém? Então que Deus possa nos abençoar grandemente. Antes de nós iniciarmos, queria pedir aqueles irmãos e irmãs que precisam fazer o treinamento da Escola Bíblica Dominical, se por acaso seu nome ainda não está lá no grupo, no Telegram, ou se você não sabe do que eu estou falando, dá uma conferida no grupo do Telegram, veja os recados, porque o treinamento é amanhã, meu querido. E todos passarão pelo treinamento, ok? Todos passarão. Então é fundamental que você tenha acesso àquele material que lá está, e aos vídeos que lá estão, para que nós possamos fazer o treinamento amanhã às 8 horas da noite. Amém, queridos? Lembre-se que essa palavra é para todos aqueles professores auxiliares que entraram sem fazer o treinamento. Tá bom? Fique atentos aí, por favor. Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, deixa aberta a sua Bíblia, meu querido. Antes de nós lermos o texto, queria que você só acompanhasse aqui comigo uma rápida... Rapaz, olha só, isso é um mistério. Estava funcionando agora, não estava, Leandro? Ah, faça isso, meu irmão. Coloca mais para cima, vamos ver se é isso. Não, parou. Travou, meu querido, parou. Olha aí, parou. O que vocês acham que é isso, irmãos? Será o anjo da corrente? Teofania ainda não. Foi! Olha aí, é só a gente começar a revelar que vai amarrando. O anjo da corrente, gente, eu vi essa semana o pregador falando do tal do anjo da corrente. Interessantíssimo. Tantos anjos, né? São tantos anjos, mas o anjo da corrente está amarrado, viu? Está amarrado. Vamos lá, irmãos, recapitulação relâmpago. Explicação de Hebreus 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho. Quando se diz de muitas formas e maneiras, e está incluindo o que, irmãos? Teofanias. Muito bem. Segunda, definição de teofania, presbítero Kisney. Kisney, vamos lá, Kisney. Rapaz, definição de teofania, duas palavras, Kisney. Teos, fania. Manifestação aos sentidos humanos, a aparição do ser divino. Estava escrito lá no slide 1, manifestação visível de Deus. Mas não apenas visível, ok? Algo que alcança os sentidos humanos. E, em termos gerais, visível, mas é todos os sentidos. Terceiro, tipos de teofanias. Vamos lá. Cacheta, um tipo de teofania. Hã? Rapaz, você é esperto. Você é esperto, viu? Sarça. Mas a sarça não é um tipo de teofania, ela é uma teofania em si que aconteceu, mas quando eu falo tipo, seria, por exemplo, no caso da sarça, o anjo do Senhor na sarça. Ok? Outro tipo. Sonhos. Olha só, o povo gosta de sonhos, né? Gente. Sonho. Outro, Visões. O que mais? São 6. Eventos grandiosos, sim. O que mais?
Os eventos grandiosos que ela mencionou. Quem mais? Diretamente, falta só uma. Não, falta duas. Não, falta uma só agora. A união de todas, né? O pessoal aí que assistia a TV Globinho antigamente, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o... Ninguém sabe, hein? Alguém sabe o que eu estou falando? Alguém? Alguma alma viva? Meu Deus, me senti agora um... Nossa, pai, não, gente. É pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, que seria aplicado. Eu sou a teofania. Mas, ok. Não, beleza. Vamos lá, então. Propósito das teofanias. Lembre-se, todas as teofanias, elas têm um propósito estabelecido nos seus respectivos contextos. Mas, no sentido geral, generalizado, trata-se da revelação especial de Deus ao homem. É Deus se revelando ao homem de uma maneira especial. E 5. Quem se revela nas teofanias? Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. Se você concordar comigo, você vai dizer que é Cristo. Ok? Por que Cristo? Porque ninguém jamais viu o Pai. O Espírito é e permaneceu Espírito até agora. E a comparação que se tem com o Espírito é qual? O vento sopra onde quer. Você sabe onde ele está? Não sabe para onde ele vai? Mas ele está ali. Ok? Então eu entendo que toda manifestação visível é Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, pensando nessa introdução geral rapidinha, nós entramos em quê, irmãos? Teofanias em Gênesis. Hoje nós vamos ler, então, portanto, a primeira teofania. E o que você vai perceber? Que à medida que nós avançamos nas Escrituras, as teofanias vão diminuindo. Então, no livro de Gênesis, pelo menos 10 você vai encontrar, pelo menos 10. Eu digo pelo menos 10 porque isso pode variar de autor para autor, de análise para análise, de comentarista para comentarista, de exegeta para exegeta. Por exemplo, há muitos que acreditam que a primeira teofania não é essa que nós vamos ler hoje, mas é aquela que está em Gênesis 3:8. Mas como ela é extremamente discutível, não trarei ela nesse momento. Quem sabe adiante, né? Vou começar com aquilo que é já uma teofania, para não confundir muito a cabeça dos irmãos. Então, Gênesis 12, para mim, vai ser a primeira teofania em Gênesis para os irmãos. E aí você vai perceber que em Gênesis é 10, Êxodo também tem um bom número, você percebe algumas em Números, em Josué, e à medida que vai avançando e entrando no período profético, no período dos juízes, essas teofanias vão o quê? Diminuindo. Como que Deus mostrando uma transição da sua revelação especial. Então, pensando nisso, meu irmão, qual é a primeira? O Senhor se manifesta a quem? A Abraão. Então vamos aí, Gênesis 12, todos estão com a Bíblia aberta? Muito bem. Então o que diz Gênesis 12? Nós vamos ler aqui versículo 1 a 8. Diz assim: Ora, disse o Senhor, Yahvé no caso, a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho que 99% dos pastores já pregou nesse texto. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Mas hoje eu não vou me destacar aqui as questões relacionadas à bênção, analisar as bênçãos, o que Deus quis dizer em todo esse pacto que ele estabelece aqui com Abraão, porque isso os irmãos já ouvem sempre. Meu propósito aqui em Gênesis 12 é mostrar o quê? A teofania, ou como se deu essa revelação do pacto. Então veja, meu querido, que o versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara quem? O Senhor Yahvé. E veja que Ló vai com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Então, olha, você já tem aqui Canaã, você tem aqui um lugar chamado Harã, e se você sabe quem é Abrão e de onde ele saiu, conforme a ordem do Senhor, o lugar se chama Ur.
Ur dos Caldeus. Então você tem 3 aqui, regiões que precisam ser entendidas. E aí diz o texto: partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém. Então veja que ele já está entrando em Canaã, na terra de Siquém, até o carvalho de quê? De Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E veja o que acontece. Apareceu o Senhor, Yahvé, a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência, a palavra descendência no singular, representando a semente de Abrão, darei a essa semente, darei a esse descendente esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, Yahvé, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, Yahvé, e invocou o nome do Senhor, Yahvé. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tua palavra está aqui aberta diante de nós e queremos compreender um pouco mais desse texto, de como o Senhor se revelou a Abrão, de como o Senhor estabeleceu tantas e preciosas promessas a ele e a seu descendente, ó Deus. Peço ao Senhor que, em nome de Jesus, dá-nos a compreensão dessa teofania, para a glória do teu nome. Amém. Então, meu querido, entrando nessa teofania de Gênesis, o que você percebe? Vamos aqui contextualizar. Você sabe que Abrão teve um chamado sobrenatural. A partir de agora você tem que saber disso. Eu sei que você muitas vezes, de muitas maneiras, ao ler a Bíblia, você vê Deus falando com as pessoas. Você vê Deus falando com os profetas. Você vê Deus falando de muitas formas e de muitas maneiras. Mas eu acho que Deus falar com Abraão aqui é especial. Por quê? Porque é a primeira vez que ele está falando nesse contexto de teofania. Não se trata apenas de dizer, não se trata apenas de falar, mas de também aparecer. Essa palavra é boa, né? Porque a ideia de aparecer, a palavra aparecer, a raiz para aparecer, vai ser a raiz que o hebraico vai utilizar em alguns verbos na língua, e alguns desses verbos têm a ver justamente com a ideia de revelação, como a palavra visão. Quando você lê, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 1, e que diz assim, visão de quem? De Isaías, né? Essa palavra visão, a raiz dela está justamente aqui, nessa ideia de o Senhor aparecer. Há um desenvolvimento da língua que revela essa verdade. Ou seja, o Deus que foi revelando-se progressivamente na história, no tempo, também na língua dos judeus, foi sendo percebida essa variação. Aquele que aparecerá a Abrão também ratificou alguns termos da língua que mostram justamente essa ideia de aparecer, como a ideia de visão. Então veja que Abraão tem 75 anos e ele sai de Ur dos Caldeus. Vem aqui, irmão, comigo. Vamos aqui fazer uma viagem rapidinha. Os irmãos que estudaram Sofonias comigo já sabem mais ou menos, né? Mas a área que compreende essa região aqui, mais ou menos isso aqui, ok? Aqui nós temos o mar. Aqui nós temos um deserto gigante, deserto. E aqui nós temos o glorioso rio Eufrates, temos o rio Tigre. A região que compreende Israel está mais ou menos aqui. Essa parte aqui é a terra dos filisteus, que na época de Sofonias era chamada de Canaã. Aqui em cima você tem a Síria. Você tem o quê? A Assíria. Na época de Sofonias você tinha aqui a Babilônia. Aqui você tinha Moabe, Amon. Está lembrando? Está caminhando comigo? Bom lembrar, né? Então o que aconteceu aqui, irmãos? Basicamente, Abrão sai da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, veja, ele está mais ou menos aqui.
Ele sai dessa terra e ele pretende vir para essa região. Ele quer vir para a região de Canaã. Ele não pode, ninguém faz esse trajeto direto, isso aqui é morte. O que ele tem que fazer? Ele tem que contornar. Ele precisa subir em região assíria e depois descer para a região de Canaã. Muito bem. O que tem aqui? Bem aqui, nessa área. Arã. Arã. Aqui é Ur. Aqui é Arã. E aqui é o que, gente? Canaã. Vamos entender só essa parte aqui. Canaã. Então, o que aconteceu basicamente, irmãos? Deus aparecera e falara com Abraão aonde? Em Ur dos Caldeus. Veja que esse é o contexto. Você tem um homem pagão, que Abraão é pagão. É um homem que adora outros deuses. Vou falar disso daqui a pouquinho. Deus fala com ele no meio dessas divindades todas. E ele, seu pai, seu sobrinho, seus empregados, uma multidão, sai daqui e vai para a terra de Arã. Esse percurso aqui seria mais ou menos 700 milhas. 700 milhas. Eu não sei de onde até onde isso dá, né? Mas é um bocado, né? 8 horas de viagem o quê? De carro, né? 700 milhas, irmão. Veja, isso, a gente lê o texto bíblico, parece que aconteceu assim, né? Não, irmãos, veja. Saiu daqui para cá, e 700 milhas, uma viagem gigante. Quando Abraão chegou aqui em Arã, o que aconteceu? Ele ficou um tempo aqui. Por quê? Não sei. Ficou um tempo aqui. O pai dele morre. Terá. Morre. E depois da morte, o que diz a palavra de Deus? Que o Senhor apareceu de novo a Abraão e disse. Então veja que o Senhor aparece aqui e o Senhor aparece aqui. E Abraão sai de Arã e desce no sentido de Canaã. Passa por aquelas regiões que nós mencionamos, Siquém, todas aquelas questões, dá umas voltas por aqui, fala dos cananeus e aquela situação. Então esse é o caminho de Arã. Então veja, irmão, quando você faz a leitura do texto, aparentemente parece que aqui Deus só fala. Aqui Deus aparece e fala. Aparece e fala. E aqui outras teofanias vão acontecer, ok? Mas não é isso. Porque você precisa analisar a Bíblia em todo o seu contexto a fim de entender essas verdades. Então veja que Abrão, ele sai de Ur, vai para Arã, e é claro, essa área aqui, ó, que é uma palavrinha-chave que eu coloquei aí no slide, né? Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Alguém sabe? O Iraque é aqui em cima. Ó. É. Hã? Irã. Vamos tentar buscar mais aqui no contexto do mapa, né? O que é meso? Quem é meso-tribulacionista aí? Ninguém, né? Mas assim, o que é meso? Gente. Hã? Meio de alguma coisa, hein? Já começou. Potamo é rio. Potamo é rio. No meio dos rios. Que rios que eu coloquei aqui? Tigre e Eufrates. Esses rios, eles navegam aqui em toda essa região. O que a Mesopotâmia é? A Mesopotâmia é a área que compreende o entorno dos rios Tigres e Eufrates. Então aqui, ó, tem um monte de cidadezinha aqui, ó. Babel, Ur, Mossul, Assur. Todas as cidades estão ali, ó, entre aqueles dois rios. Toda essa área é a área da Mesopotâmia. Por isso que Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, ao sul da Mesopotâmia, e ele vai para o norte da Mesopotâmia, que é a região de Arã. Deus aparece em Ur, Deus aparece em
Harã. E Abraão depois vai para onde? Para Canaã. Entendido isso, o contexto vai dizer o quê, irmãos? Que esse texto de Gênesis 12, essa teofania, a primeira teofania, portanto, ela fala de quê? De um pacto. Deus aparece para confirmar o quê? Um pacto. O pacto é real, o pacto não é significativo, o pacto não é importante, e ele quer demonstrar essa realidade aparecendo, se manifestando. Se você se perguntar assim, como é que ele apareceu? Não sei. O texto diz, irmão? Diz? Não diz. Mas que ele apareceu, apareceu. 3 vezes no texto falou que ele apareceu e ele apareceram. 3 vezes o verbo aparece. E aí como é que você sabe que ele apareceu nessas 2 pontes? Primeiro, que o texto diz aqui, ó. Ora, disse o Senhor, Yahvé a Abraão, sai da tua terra. Começa aqui. Então disse. Se você pega, por exemplo, Estevão, não o presbítero, mas o diácono. Lembra do diácono Estevão? Quem lembra do diácono Estevão? O diácono, ele era cheio de Espírito Santo? Era? Cheio de Espírito Santo. Então, quando Estevão está pregando a sua mensagem, que depois vai levá-lo ao apedrejamento, ele vai fazer um resumo dessa história toda, e ele vai dizer o quê? E olha que Estevão está mais próximo dessa realidade que nós, da interpretação desse texto que nós. Então ele interpreta esse texto justamente dizendo que aqui, em Ur dos Caldeus, Deus aparecera a Abraão e disse para ele, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Então se você une a mensagem de Estevão com o texto de Gênesis, você vai concluir o quê? Que Deus apareceu e falou. Quando você chega aqui no texto e diz, versículo 7, apareceu o Senhor Abraão e ele disse, aqui ele já está em Harã. Então veja que nesse primeiro momento, essa primeira teofania, que ocorre em 2 momentos, Deus aparece e dá uma palavra 2 vezes. No estabelecimento de quê? Da sua aliança. Amém? Então pensando nisso, irmão, a gente avança. O que quer dizer isso tudo? Primeiro, quer dizer que a revelação divina ela é o quê? Progressiva. Por que ela é progressiva? Por 2 vezes Deus fala. Por 2 vezes se diz que ele apareceu. E veja que essa fala de Deus trata-se de um mandamento. É uma ordem. É um imperativo. Um imperativo que exigia de Abraão uma atitude de fé. Aí você vê comigo, você tem um homem que serve outros deuses, de repente ele ouve uma voz e segue essa voz e vai. Não é só isso. Talvez você sempre olhou para esse texto e pensou sempre numa voz dizendo, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra aqui que te mostrarei. Mas eu quero que você entenda que há algo a mais, irmão. O que difere os deuses da Mesopotâmia? O que difere os deuses de Ur dos Caldeus? O que difere os deuses de Harã de Yahvé? O quê? Ele é um Deus vivo. Ele fala e ele aparece. Ele se manifesta. Então veja que isso trouxe um impacto grandioso em Abraão, que tomou a atitude de fé. Não é à toa que nós conhecemos Abraão como o quê? O pai da fé. Porque ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então veja, meu querido, que o sentido dessas palavras é esse. Deus se apresentou de maneira visível, estabelecendo um pacto com Abraão. Não foi apenas uma voz que veio do céu, mas alguém que apareceu e declarou. E que declarou aquelas promessas que firmaram o pacto com ele. E é interessante porque você vê que a criação ela começa como? Como é que a criação começa? Disse Deus, haja luz. E como é que é manifestada esse início da história da redenção em Abraão?
disse o Senhor a Abraão. Veja, irmão, é em Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou ler no final um texto que vai esclarecer tudo isso de uma maneira mais evidente para nós, mas em Abraão que estão todas as promessas do Evangelho se cumprindo no descendente e que são estendidas a nós. Todas. Todas estão ali. De maneira que se você compreender essa realidade e unir isso aos textos do Novo Testamento, você vai entender a importância dessa teofania. Diga, meu querido Beni. Então, quer dizer que todas as teofanias são tangíveis no sentido humano? Sim, no sentido sim. Algumas serão visíveis. Outras serão perceptíveis pelo som. Outras serão manifestações extraordinárias. Outras aparecerão como a figura do anjo do Senhor. Mas sempre serão tangíveis aos sentidos. Seja 1, 2, 3, 4 ou 5 sentidos. Mas sim, essa é a ideia de aparecer. Né? Algo que você está percebendo claramente diante de você. Diga aí, Estevão. Então, pastor, eu cresci na Igreja Batista, né? E eu sempre escutei falar que Deus não apareceu visível para Abraão. Abraão viu a voz dele. Né? Porque isso que eu sempre aprendi, né, quando era criança. Minha mãe sempre falava isso também, que todos os outros, que nem Isaías, quando viu o Senhor, né, ele caiu no chão, né? E as pessoas, várias pessoas que se encontram com a visão de Deus, ou de Jesus ou do anjo, né, eles caem no chão. E Abraão não. Abraão tratou assim com uma naturalidade. Não teve assim aquele espanto assim de cair, de se dobrar, né? E ele só escuta a voz e obedece aquela voz do nada, né? Quer dizer, ele acredita, a fé dele vem para naquele sentido. Então, como a Bíblia não fala como que foi a aparição, será que não poderia ter essa dúvida de que foi... Veja, a sua Foi pergunta Deus falou uma voz que apareceu para Abraão e Abraão, com fé, acreditou naquilo e foi. Então, mas o que o texto está dizendo exatamente? O texto não está apareceu. dizendo com todas as letras que ele apareceu? Que apareceu. Apareceu. Agora, eu não estou dizendo como ele apareceu. Estou Então, dizendo. podia ter aparecido como uma pessoa comum, talvez, para Abraão não. Ele poderia aparecer como anjo do Senhor. Ele poderia ter aparecido em visão. Ele poderia ter aparecido em sonho. Ele poderia ter aparecido por meio de uma tocha de fogo, como vai ser a próxima que a gente vai olhar. Entendeu? Então veja que eu não estou dizendo em que, a maneira que ele apareceu. Estou dizendo que ele apareceu. Então a ideia da progressão, só um segundo. A ideia da progressão é essa. Eu vou colocar aqui um gráfico daqui a pouco para entender. Veja que Deus vai se revelando. Então ele não lança a informação toda de uma vez. Né? Então nesse primeiro momento, como ele aparece, não sei, mas aparece e fala. E Abraão responde essa teofania. Essa é a ideia. Quem disse aqui? Quem? Sim. Essa segunda vez. É uma pergunta para família, hein? Aí não dá, né? Aí não é fair. Diga, querido. Essa segunda vez que Deus aparece e fala com Abraão, Ló já estava com ele, porque ele saiu e levou o sobrinho Ló com ele. Deixa eu lembrar aqui o contexto. Não. Ló... Não, acho que não. Deixa eu pensar. Não, estava. Estava, porque depois que eles vão separar, depois que passa pelo Egito. Porque eu ouvi, ainda hoje eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso, que falou que Deus não falou com Abraão enquanto ele não deixou Ló, enquanto ele não se separou de Ló, porque ele desobedeceu a Deus, quando Deus disse para ele, deixa a tua parentela e vai. Ele levou Ló com ele. Não, isso está errado. Está errado. Então, Por que isso está errado? Veja, o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Né? Vamos imaginar que essa ideia esteja certa, Dulce. Vamos imaginar que está certo, tá bom. Ló se separou de Abrão, correto? Agora Abrão está no centro da vontade de Deus. E os servos de Abrão? O texto está dizendo aí, ó, que os servos foram juntos. Entendeu? Então, ele não estava sozinho. Na verdade, é bem possível que Abraão tivesse ali com... A nossa igreja tem quantos membros? Cadê o Eudes?
Quantos membros tem a nossa igreja? 206 membros. Pastor, qual foi a maior igreja que o senhor pastoreou? A maior igreja, sim, em termos de número. Paracatu. Quanto tinha lá? 800 membros. 800 membros. Pois é, esse é o número. Imagina, há muitos comentaristas que colocam um número em torno de 500 a 800 pessoas junto com Abraão, subindo. Né? Por quê? Você tem os familiares, mas você também tem os servos. Aí você vai falar assim, baseado em quê, pastor? Gente, atenção. Acontece uma guerra logo depois aqui. Quantos homens Abraão levou consigo? Pelo amor de Deus. Então, vamos resolver a situação, né? Ou eles apareceram do nada, foi uma teofania. Apareceram 300 homens assim do nada. Justamente. Então, havia uma comitiva muito... Gente, Abraão era muito rico. É uma comitiva. Então, essa ideia não é verdadeira por causa disso, né? Alguma coisa aconteceu que fez Abraão ficar ali em Arã, mas a Bíblia não fala o porquê, né? Mas veja que Deus aparece de novo e em nenhum momento diz para Abraão, Abraão, olha, você não está cumprindo a minha vontade, né? Em nenhum momento. E Deus falaria isso. Por que Deus falaria? Porque ele disse para o homem multiplicar e encher a terra. E o que os homens quiseram fazer? Não, vamos ficar aqui em Babel, vamos fazer aqui uma torre cujo topo chegue aos céus. E Deus fala, não. Deus vem, separa todo mundo, divide as línguas de todo mundo, e o que acontece? Eles fazem justamente o quê? O que Deus quer. Eles dispersam. Cada um vai para uma área, né? Então, se Abraão tivesse fora da vontade de Deus em algum sentido, eu acredito que Deus, ao falar com ele, falaria isso. E não acontece. Quem mais levantou a mão? Alguém mais? Não? Sim. Quando você volta para o finalzinho do capítulo anterior, capítulo 11, diz que Tera, ele decidiu ir para Canaã, e ele foi até Arã. Uhum. Mas parece até que fica até um pouco meio confuso, porque parece que até Tera tinha um desejo de ir para lá. Uhum. Você lê dessa forma. Uhum. Você só entende mesmo, conforme você está falando, quando você vai para o que Estevão... Uhum. Quando você vai para o que Estevão explicou. Sim, Atos 7,4, que quiser ler. Porque parece... É interessante, né? Se você lê ali o finalzinho do capítulo anterior do 11, parece que foi Terá que queria ir para Canaã, mas na verdade o entendimento fica lá em Estevão, né? Interessante isso aí. Mas assim, o que eu acho que aconteceu basicamente foi o seguinte, Deus falou com Abraão. Deus apareceu para Abraão. Uhum. Se isso acontece com você, o que você faz? Gente, Deus apareceu para você, o Criador do mundo, o Todo-Poderoso, Yahvé, apareceu para você e falou com você. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que te mostra. O que você faz com essa informação? Fala para todo mundo. O que você faz? Você ignora? Você fica assim na sua? Sai de madrugada para ninguém te ver? Eu entendo que Abraão, meu querido, ele fez o que Noé fez. O que Noé fez quando Deus anunciou o dilúvio? Ele apregoou a chegada do dilúvio. Eu entendo que Abraão fez exatamente a mesma coisa. Falou do que lhe aconteceu. E Terá o acompanhou, né? Outros o acompanharam dentro dessa realidade. Beleza? Segunda lição, segundo ensino. Primeiro, qual é? A revelação de Deus é progressiva. Segundo, a revelação, ela se amplia à medida que vai se chegando na terra prometida, à medida que vai se entrando em Canaã. Esse é um detalhe interessante, porque nós estamos numa região idólatra. Mas à medida que vai chegando na terra prometida, Deus vai se revelando mais e mais. Vai se mostrando cada vez mais e mais. E isso é interessante de você observar, irmão. Veja por quê. A aparição do Deus do pacto, Abraão, assegurou o cumprimento da promessa. Então, essa frasezinha de Walt que eu coloquei aqui diz o quê? Um indivíduo trará bênção e salvação o quê? Universais. É isso que vai acontecer através do patriarca Abrão. Então, a mesma palavra de Deus que fez todas as coisas virem à existência, agora vai chamar uma nação à existência. E que nação é essa? Israel, protótipo, tipo ou próprio povo
de Deus. A igreja, meu querido, é o novo Israel. O remanescente está no Novo Testamento, o remanescente está no Antigo Testamento, o remanescente está aqui agora. O povo eleito de Deus está em todos os lugares. E todos nós somos crentes em Abraão. Todos somos descendentes de Abraão. O que começou lá, naquela fronteira de Canaã, se estendeu a nós, os gentios. Então, essa extensão da revelação, meu querido, ela se amplia também à medida que Abraão vai chegando na terra. Como é que eu sei disso? Deixa eu passar isso aqui, ó. Veja só comigo. Está pequeno porque são 5 passos, não tem como fazer maior. Mas o que está escrito ali? Deus aparece e fala. Gênesis 12. Lembra que ele está se aproximando de Canaã. Então o que acontece depois? Deus fala o quê? Em visão. Gênesis 15. E depois? Deus fala, e no momento pactual, no estabelecimento de um sacrifício no altar, eis que um fogareiro, uma fumaça, um negócio que a gente vai falar aqui na próxima vez, não vou ficar passando isso aqui, e uma tocha, que tem que ser de quê, gente? De fogo, passa no meio do sacrifício. O que é isso, gente? Deus vai o quê? Ampliando o leque da revelação. E depois? Deus visita e se alimenta com Abrão. Rapaz, você está percebendo aqui uma evolução e os tipos de teofanias vão ampliando? Tem mais uma lá, qual será? Qual será? O anjo prova a Abrão. Aí, o anjo? Alguém vai perguntar assim, o anjo? Quem é esse anjo, gente? Quem é esse anjo? É o anjo do Senhor, o anjo da aliança, o anjo do concerto. O anjo que não é uma criatura, o anjo que é o mensageiro de Yahvé, que aparece no Antigo Testamento. Quem é que brada do céu quando Abrão estende a mão contra o filho da promessa, Isaque? Talvez na sua mente estava a ideia da palavra Deus, não é? Se eu perguntasse no primeiro momento, você fala assim, quem bradou? Se eu perguntasse, o anjo ou Deus, quem você responderia? Deus. Por quê? Porque é a nossa imagem na cabeça. Está errado? Não está errado não. Está certíssimo. Mas a expressão lá do texto é qual? O anjo do Senhor. Então veja que pela primeira vez aqui você tem o Senhor aparecendo ali em Gênesis capítulo 18, visitando, e depois você vê o anjo do Senhor, do céu, bradando para Abraão não fazer o mal contra o seu filho. Mas o que eu quero mostrar nessa escadinha? Um desenvolvimento de revelacional, meu querido. Deus vai ampliando, e isso vai acontecendo à medida que Abraão vai chegando na terra. Quanto mais na terra prometida, mais privilégios ele tem em conhecer mais acerca de Deus. E isso precisa ficar claro, porque essa evolução vai acontecendo em todo o Antigo Testamento, até chegar à plenitude dos tempos, quando temos a revelação por excelência. Quem é a revelação por excelência? Cristo, Jesus, que é maior e superior a todas as outras revelações. Por quê, pastor? Porque todas as outras revelações foram passageiras, pontuais. Mas Cristo, meu irmão, uma vez encarnado, é para sempre. Amém? Para sempre. É a revelação máxima. Então, primeiro qual foi então? A revelação divina progressiva. Segundo, a revelação vai ampliando à medida que vai se chegando na terra da promessa, em Canaã. E terceiro, a revelação concluiu-se com o quê? Com o culto, com adoração. Não é o que o texto está dizendo? Veja, meu irmão, Abrão era idólatra. Idólatra. Tem tantos deuses nessa área ali, de Ur dos caldeus, mas tem uma deusa que aqui está, não é estar não, que aqui está
e uma deusa que aqui está, comum aos dois lugares que provavelmente a família de Abraão cultuava. A chamada deusa Sim. Diga não assim. Ok? Alguns chamam de Nana, né? Mas quem é a deusa Sim, né? A deusa Sim é a deusa da lua. Deusa da lua. Aí você vai me perguntar, pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com essa teofania? O que isso tem a ver com Abraão? Talvez tenha muita coisa a ver, porque o nome Abrão depois foi mudado para Abraão. Abraão significa o quê? O que significa, gente? Pai de multidões ou de nações. E Abrão? Uma letrinha só muda toda a sentença, né? Abrão, pai elevado. Pai elevado. Quando você começa a fazer uma exegese de nomes, você vai compreender que essa ideia de pai elevado não está necessariamente ligada à ideia de um pai que, tipo assim, é o maior pai de todos, né? Pai elevado. Ou um pai com qualidades admiráveis. Ok? Veja que Terá dá esse nome ao seu filho numa região idólatra. Lembre-se disso, meu querido. Então, necessariamente, Terá não olhou para o seu filho e disse que você vai ser o maior pai de todos. Não. É possivelmente um nome que tem a ver com uma divindade. Né? Possivelmente. E, nesse caso, Abrão, significando pai elevado, pode dar a entender justamente a ideia do culto astral. Eu sei que você que estudou Sofonias comigo, você lembra, você já leu o livro inteiro, não já? Você já leu 2 vezes, eu acho, já deu tempo para ler 2 vezes, né? Então, uma das deusas que lá está, era cultuada nos terraços de Israel, você lembra? Qual era o nome dela? Rainha dos céus. E a rainha dos céus era adorada, era uma divindade celestial, porque é sempre assim, né? As divindades sempre têm a ver com o sol, com as estrelas, com os efeitos da natureza, sempre assim. E a rainha dos céus, ela é uma derivada de outras divindades, né? E uma delas que estava tanto em Ur como também em Arã, era essa deusa Sim, ou deusa Nana, que era a deusa da lua. Então, quando você queria expressar a ideia de alguém consagrado a um astro que está acima, o que você diz? Alguma coisa que está elevado, nós consagramos. Né? Então, quando se fala pai elevado, ou pai não, né? É pai elevado, né, que eu falei, né? Pai elevado, você talvez esteja dizendo que o próprio nome Abrão tem a ideia de que ele cultuava essa deusa, sim, que estava elevada, a deusa da lua. Tem como dizer com 100% de certeza que é isso? Não. Mas é indiscutível que Abraão era idólatra. Josué 24:2, meu irmão. Está aí, ó. Josué 24:2, o que diz? Diz, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, quem é Terá, gente? Pai de Abraão. E de Naor também. Habitaram da além do Eufrates. Onde está o Eufrates aqui, gente? Eufrates, né? Habitaram da além do Eufrates. E o que eles faziam lá? Eles serviam a outros deuses. Então veja, Abrão era idólatra. E perceba agora uma segunda realidade importante. Era idólatra e o contexto próximo é o contexto do dilúvio. Então o que Deus fez? Deus preservou a família de Noé, Deus fez o dilúvio acontecer e Deus restaurou a população mundial da época a partir da família de Noé. Você sabe muito bem que quando Noé desceu da arca, o que ele fez? Ele fez um? Fez um altar. Agora, de Noé até Abraão, o que aconteceu? Todos se multiplicaram. Mas o que você vê na humanidade ali presente nesse contexto? Você vê o povo buscando a Deus? Você vê o povo cultuando a Deus? Você vê o povo fazendo altar?
Não, você vê o povo desobedecendo a Deus. Você vê o povo querendo fazer uma torre que chegue aos céus. Então, veja que o contexto, que eu nem sei de quanto tempo é isso, mas é um tempo considerável, ele vai mostrar que, desde Noé, havia um silêncio em termos de culto. E quando Abraão chega, Deus fala com ele, ele é idólatra, Deus fala com ele, aparece de alguma maneira e fala com ele, e ele responde a essa aparição e fala, e ele vai para a terra que o Senhor ainda não dissera para ele, né? Ele simplesmente vai para lá, e depois o Senhor norteia que é a terra dos cananeus, a terra de Canaã. E veja, meu querido, quando ele tem esse encontro com o Senhor, o que ele faz? Ele faz um altar. Volta-se a ideia de Noé. Volta-se a ideia da descendência de Sete, Enos. Porque volta-se uma expressão muito importante. Ele fez um altar ao Senhor e o que mais? Invocou o nome do Senhor. Essa ideia de invocar o nome está lá, né, presente nesse contexto próximo. Então, veja que Abraão está retornando a essa prática onde o culto ao Deus vivo e verdadeiro é algo fundamental nessa aliança, nesse pacto que é estabelecido. Então, o que Abraão está fazendo? Ele está rompendo com os falsos deuses, e aí está tudo no plural, para designar o quê? O politeísmo. Ele está rompendo com o politeísmo, ele está rompendo com a terra pagã, e agora ele está indo para uma terra prometida, onde ele adora o Deus vivo e verdadeiro, monoteísmo, edificando o altar e invocando o nome do Senhor. Deus, meu querido irmão, restaurando essa verdade preciosa desde os dias de Noé. A revelação conclui-se, portanto, com culto, com adoração. E aí você observa o quê? Que o altar, e isso, à medida que nós vamos estudando as teofanias, você vai perceber isso. Parece que é um padrão. Onde Deus aparece, faça um altar. Deus se manifestou, faça um altar. Observa isso nas teofanias que virão. Outra coisa importante. Se faz um altar em Harã, por exemplo, o que acontece? Quando Abraão estiver passando pela área de Harã novamente, onde ele vai? Onde está o altar. Para quê? Invocar o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmão? Abraão, idólatra antigamente, não está fazendo mais um altar para um outro Deus qualquer, já que ele era politeísta. Mas ele está fazendo um altar para o Deus que lhe apareceu. Para o Deus que se revelou a ele, cujo nome é Yahvé, o Deus do pacto. Então isso é fundamental para o nosso entendimento, meu querido. E aí eu faço a seguinte aplicação para os irmãos. Quero que todos nós leamos juntos, vamos lá? Qual é a aplicação que nós podemos pensar com todas essas informações? Vamos lá. Cristo Amém? Você sabia que toda essa teofania quer dizer isso aí? De onde está isso, pastor? Gálatas, capítulo 3. Quero convidar você a abrir esse texto. E agora que eu expliquei a teofania toda, quando nós lemos Gálatas 3, você vai entender agora o que Deus fez. Gálatas 3. Vamos abrir, gente. Cadê as Bíblias? Vamos lá. Cadê as Bíblias folheando? Ah, celular, né? São dedinhos nervosos. São dedinhos nervosos. Gálatas 3, meu querido. Veja só. Você tem aqui o apóstolo Paulo trabalhando a ideia e a relação entre Abraão, Cristo e aqueles que creem.
Então, o que ele está dizendo aqui? Versículo 6 até o 9 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de... Veja, irmão, não são filhos de Abraão aqueles que são necessariamente descendentes de sangue de Abraão. Não. São os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho está em Abraão? Está. Em ti serão abençoados todos os povos. Aquilo que começou lá naquela teofania, naquela revelação, meu irmão, é o prenúncio do Evangelho. Veja, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem são os da fé, irmão? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Cristo fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Olha só como é que Paulo interpreta o texto, irmão. O que ele está dizendo? Ao seu descendente. Porque lá o texto fala descendência e dá a entender que são os filhos de Abraão, né? Isaac, Jacó, José, os 12, tá. Também na linha da promessa. Mas veja que a palavra descendência lá está no singular, a palavra semente, descendente. O mesmo descendente que foi prefigurado para Adão e para Eva. O descendente que todos esperavam. E aqui Paulo está dizendo justamente isso, meu querido. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então Cristo, meu irmão, ele incorpora em si todas as bênçãos prometidas em Abraão e ele nos dá. Nós, que pela fé cremos nele. Somos como Abraão, crentes em Jesus. Então diz, e aí agora Paulo interpretando, né, o que eu acabei de dizer. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e a teu descendente que é Cristo. Agora versículo 29, para fechar. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém, irmão? Amém. Será que você conseguiu entender a ponte dessa teofania com o que Paulo está dizendo aqui? Você percebe que essa aparição divina, essa fala de Deus a Abraão naquele dia, naquele tempo, algo que aparentemente era tão assim, mais próximo da realidade dele, na verdade era uma mensagem, um evangelho que alcançaria muito mais pessoas do que se poderia imaginar? Será que você pode perceber que aquela teofania que lá começou, ela aconteceu para que hoje o evangelho chegasse para você, meu querido? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Maura, querida, diga. Sim, sim. O descendente está no Antigo Testamento, sim. Uhum. Justamente. Amém, queridos? Muito bem. Perguntas? Eu tenho o quê? 1 minuto, pastor? 1 minuto. 1 minuto, é. Diga, meu cara. Se Deus não escolhesse, se Deus não tivesse escolhido Abraão... A sua pergunta já começou de uma maneira que nós vamos refutar, mas pode falar. Vai lá. Se Deus não tivesse escolhido Abraão, não, o meu ponto... Se Deus não tivesse escolhido Abraão, como é que a gente saberia de onde o prometido para Eva
nasceria? Eu não posso responder essa pergunta. Nós trabalhamos com o texto revelado, não com o se. Exato. Se você tivesse começado a pergunta como, talvez a gente poderia desbloquear esse código. Mas como você não começou assim, começou com o se. Exato. Não, é porque eu confundi na hora. Mas obrigado. Amados irmãos, é o seguinte, na próxima terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração, vamos orar. E depois, qual é a teofania que nós vamos meditar? A visão do fogareiro fumegante e da tocha de fogo. Se você quer saber o que é isso, venha na terça-feira, daqui 2 semanas. Simon, o meu tempo acabou, você pode ser rápido? Podemos afirmar categoricamente de que Abraão, após ser chamado na terra do Ur dos caldeus, era idólatra daí em diante? Não, repete a pergunta, por favor. A partir do chamamento dele, ele continuou idólatra? Não. Porque naquele texto de Josué não fala que ele era idólatra, fala que o pai dele era. Não. Ali, Ur dos caldeus, todos. Abraão não tinha revelação de Deus, meu caro. Tá. Falou que o pai dele era. Eu posso entender o seu, mas quando diz assim que Terá e Abraão serviam a outros deuses, para mim está claro. Essa expressão. Eu não consigo tirar Abraão da jogada, não. Entendeu? E o contexto maior vai mostrar o quê? A salvação é pela graça. Não é porque ele era idólatra, porque não era idólatra, que Deus não escolheu. Deus escolhe as piores coisas desse mundo para fazer sua obra. Então eu vejo que Abraão era idólatra pela região, pelo contexto, e no momento que Deus fala com ele, ele passa, ainda de maneira imperfeita, a seguir pela fé essa realidade. Porque Deus vai se revelando. Né? Há uma discussão, por exemplo, muito grande, se Abraão já reconhecera o Senhor lá em Gênesis 18, por exemplo. Quando os 3 homens vão, né? Há uma discussão ali, porque no primeiro momento parece que Abraão não sabia que era o Senhor. Aparentemente, né? Quando eu analisar esse texto, a gente vai olhar. Mas alguns defendem que ele não sabia, justamente porque estava num processo revelacional ainda. Essa imagem não estava muito firmada na mente dele. Por isso que ele é tão pecador e miserável quanto nós ali, né? Mas eu vou dar uma verificada nesses textos de uma maneira melhor e eu trago na próxima, ver se eu tenho algum texto que deixa mais claro que ele era um pecador miserável. Tá bom? Amém, irmãos?